filosofia ao longo do ensino médio fizeram a gente questionar mais e criticar coisas sobre o mundo que antes não eram questionadas. A visão dos filósofos traz para nós uma nova perspectiva de vida e mundo. Em nossa realidade, muitas vezes não questionamos aquele que se diz ser o mais sábio, mas que na verdade é o mais tolo. Não costumamos questionar aquilo que nos foi previamente apresentado. A escola, os professores e, sobretudo, as disciplinas têm um papel fundamental para a formação de cidadãos questionadores. Sobretudo, no nosso trabalho, decidimos abordar a cientista política Hannah Arendt com a sua obra Juízo e Preconceito, que tem um caráter questionador e crítico. Hannah Arendt foi consagrada como um dos grandes nomes do pensamento político contemporâneo. Seus assuntos abordavam sobre regimes totalitários e uma visão crítica sobre a questão judaica. Além disso, Hannah não gostava de ser chamada de filósofa e preferia ser chamada de cientista política. O pluralismo político era o conceito básico para Hannah Arendt. Para ela, a igualdade política e a liberdade deveriam se manifestar naturalmente entre as pessoas. Em suas obras, percebemos uma perspectiva de inclusão. Essas obras são fundamentais para refletirmos sobre os tempos atuais, que estão dilacerados por guerras localizadas e nacionalismos. Para ela, compreender significava enfrentar a realidade sem preconceitos e resistir a ela sem explicações baseadas em antecedentes históricos. O preconceito e a política estão diretamente ligados, já que a política é algo que forma a sociedade e o preconceito é algo de extrema importância no nosso cotidiano. Nenhum homem conseguiria viver livre de preconceitos, não porque ele não teria conhecimento ou inteligência suficiente para isso, mas porque exigiria dele um estado de consciência sobre-humano para sempre formar novos juízos. Uma das razões para a eficiência e a periculosidade dos preconceitos reside no fato de neles sempre se ocultar um pedaço do passado. Além disso, observando-se com mais atenção, vemos que um verdadeiro preconceito pode ser reconhecido porque nele se oculta um juízo, já formado, o qual originalmente tinha uma legítima causa empírica, que lhe era apropriada e que só se tornou preconceito porque foi arrastado através dos tempos, de modo cego e sem ser revisto. Com relação a isso, o preconceito diferencia-se do mero boato, que não sobrevive ao dia ou à hora do rumor, e no qual reina uma grande confusão calendoscópica de opiniões e juízos mais heterogêneos. O perigo do preconceito reside no fato de originalmente estar sempre ancorado no passado, quer dizer, muito bem ancorado, e por causa disso, não apenas se antecipa o juízo e o evita, mas também torna impossível uma experiência verdadeira do presente com o juízo. O preconceito genuíno, ele reside em um juízo formado no passado, mas que por não ter sido reexaminado ou revisto, foi arrastado ao longo do tempo e por isso se tornou um preconceito. A ciência é uma época e o senso comum é outra. Quando você não revê aquilo que é o juízo, ele vai para o presente e então ele se torna senso comum. Isso é uma ideia de um filósofo italiano que dizia que a ciência é de uma época e o senso comum da época seguinte. Quando fazemos um juízo, nós temos uma base, não é meramente uma loucura. Mas com o passar do tempo, esse juízo precisa ser revisto, pois ele acaba perdendo o contexto de onde ele surgiu. Sendo assim, ele passa a se tornar o senso comum. Com o senso comum, ele passa a servir de preconceito. O juízo é algo do mundo empírico da existência. Com isso, nós temos o exemplo do índio. Havia um juízo de que o índio era preguiçoso, de que ele não gostava de trabalhar, mas não se observava o contexto disso. A questão
não é que o índio não gostasse de trabalhar, tornou-se um juízo porque as pessoas convencionaram o índio à preguiça. Mas, na verdade, o índio não gostava de ser escravizado. Ele não gostava do trabalho forçado. Mas, mesmo assim, o índio pescava, o índio se alimentava, o índio fazia todas as atividades. Ele apenas não queria ser escravizado. Já com o negro foi diferente. O negro foi considerado como a pessoa que trabalhava, porque ele aceitava a escravidão, ele não tinha para onde fugir. Apesar dele ir para os quilombos, ele não estava no lugar dele, ele não estava no ambiente dele. Então ele não conseguia fugir do trabalho forçado e por isso era escravizado. Então o juízo pode ser pré-estabelecido de algo que, na verdade, não teve um contexto.